Opa, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer alguns comentários aqui e eu lembrei que faltou a nossa questão número 12. Eu acabei pulando, tá? Da 11 para 13. Aí depois eu fui dar uma olhada no vídeo e, inclusive, é, esses últimos 10 minutos acabou que o microfonezinho aqui já tinha acabado, a bateria já tinha descarregado, tá? Então, eu vou aproveitar, aí eu fiz em dois vídeos, como se fosse um breve comentário, tá? Mas a 12, e eu finalizei aqui, né, com a 19, né, a 19ª, uso do porquê, a gente ainda conseguiu falar alguma coisa aqui até o fim, né, naquele meu rabisco, tá, onde está escrito, né, porque parou por quê? Parei porque não entendi o porquê, tá, gente? Isso é até com M ali, mas foi a rabiscada aqui, é o N mesmo, tá? Não escrevi errado não, que foi na caneta aqui na hora de escrever, e a minha letra é grande, tem que diminuir um pouquinho aqui, tá? Então, a questão número 12, assinale a alternativa em que o termo destacado exerce corretamente a função. Aí depois eu vou fazer um comentário sobre a prova, né? Em relação aos anos anteriores, aí quem tem acompanhado, para a gente ter uma ideia é, de, assim, de repente eu acho que os colegas aí comentaram também que o nível diminuiu, tá? De dificuldade, né? Tá bom? 2023 foi a última prova de 30 questões, né? E 24, 25, 26 tem sido só 20 questões, tá? E se vocês forem ver o ano passado, ano retrasado, a gente, poxa, tinha textos aí até falando do eu lírico, né? Tipo, alguma coisa de, né, como se fosse literatura, tá? Mas esse ano a gente só teve esse texto, né? Aí, compensação, ele colocou é, quase toda a nossa gramática, principalmente essa parte de vozes verbais, né? Não caiu formação de palavras, processo de formação de palavras, né? A derivação, a parasintética, por exemplo, que pega muita gente, tá? As derivações, as composições, tá? E nessa questão 12, a gente viu já é, anteriormente, né? Vamos checar aqui direitinho, a voz passiva, né? Então tem a ver com voz verbal, concordância, olhando aqui, né? Concordância verbal logo em seguida, tá? Colocação pronominal, eles colocaram, a gente vai checar aqui. Se você olhar o edital, né, tá tudo certinho, tá? Acordo ortográfico. Então, aqui no caso, né, a 12, vamos lá. Eu passei batido aqui, então falei, vou fazer um segundo, pelo menos uns 10 minutos aqui para a gente não deixar essa aqui passar, né? Não vou fazer um novo vídeo, mas, pô, não vou refazer todo o vídeo, mas a gente vai colocar só esses 10, essa 12ª aqui para fechar, tá? Aí ele coloca aqui, ó, agente da passiva. Como é que é isso? Agente da passiva, né? A gente viu lá que a voz ativa, Paulo vendeu o carro, tá? Então ele agiu, né? Vendeu-se o carro foi vendido. A gente viu que a voz passiva sintética, ela é sintética, é sintetizada, ela é reduzida, resumida, tá? Característica dela, terceira pessoa do plural, terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, que não vai ser um pronome, simplesmente vai ser um pronome apassivador, né? Vendeu-se o carro, tá? Paulo vendeu o carro. O sujeito da voz ativa aí vai ser Paulo. Paulo vendeu o carro, né? O carro foi vendido, ele sofreu a ação, ele é o sujeito paciente porque ele sofre a ação, né? De ser vendido pelo Paulo. Aí quando eu falo, ó, o carro foi vendido pelo Paulo, por Paulo, essa estrutura qual é? O carro, né? Que na voz ativa, Paulo vendeu o carro. Ele é o quê? É o complemento. Lembra que a gente falou? Sujeito, verbo, complemento. Vai ser sempre essa estrutura da oração, tá? Por isso que a gente tem que saber, né? Iniciando aí a parte de análise sintática, a gente tem que saber, tem que ver, né? Como é que se estrutura a nossa oração, né? Termos essenciais, sujeito, predicado, tá? No predicado tem o quê? Verbo mais complemento, tá? Então, quando eu falo Paulo vendeu o carro, quem que vendeu o carro? Paulo. Paulo, voz ativa, vendeu o verbo, complemento, o carro, tá? Quando eu passo para a voz passiva, seja ela sintética, né, que é
vendeu-se o carro. Eu não preciso dizer que foi o Paulo, tá? Mas o carro, né, ele vai ser o sujeito, o carro foi vendido. Olha aí. Quando eu passo para a voz analítica, que é mais detalhada, né, digamos assim, ela vai ter essa estrutura de que o carro foi vendido, lembra? O carro, no caso, é o complemento da voz ativa, né? Só que quando eu passo para a voz passiva analítica, eu vou colocar ele como sujeito, né? O complemento vai virar sujeito, tá, gente? Na voz passiva analítica e vai ter essa estrutura de verbo auxiliar mais o verbo principal. Foi vendido, sempre acompanhando o tempo, tá? Se está no pretérito, se está no futuro, se está no presente, tem que observar isso, porque nos concursos eles colocam muitas pegadinhas em relação a isso. Você pode até entender a estrutura, tá? De uma voz passiva sintética, de uma voz passiva principalmente analítica, a ativa é fácil, né? Mas eles vão tentar pegar a gente justamente na parte do tempo, tá? Pretérito, é, presente ou futuro, tá bom? Aí como é que fica ali? O carro foi vendido, tudo bem, tá? Foi vendido por Paulo. Quem vendeu? O sujeito da voz ativa, ele vai virar o quê? O tal do que está aqui na questão 12, ó, agente da passiva, ou seja, ele continua agindo, não é o Paulo? Foi vendido por ele? Foi o Paulo que vendeu na voz ativa? Então, ele continua sendo o agente, ou seja, ele age, ele continua agindo, só que dentro da estrutura da voz passiva. Simples assim, gente, tá? Paulo vendeu o carro, voz ativa. Não vou escrever, tá, gente? Só no mental aqui, vocês vão gravando, pode até anotar. Paulo vendeu o carro. Beleza, voz ativa, Welber. Voz passiva, sintética. Vendeu-se o carro. O carro foi vendido. E voz passiva analítica? O carro foi vendido, né, por Paulo, né? O carro foi vendido, ó. O carro, sujeito, foi vendido. Vai ter que ter essa estrutura, tá? Verbo auxiliar, verbo principal, mais o agente da passiva. É o cara que age na voz passiva, né? Ele continua sendo o agente, ele só não é sujeito. Na voz ativa ele vai ser sujeito, tá bom? Basicamente, quando a gente passar por essa aula aqui, eu vou, claro, falar tudo isso, né? E mais alguma coisa, tá? Aí vamos lá. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce corretamente a função de agente da passiva. Ele quer saber justamente, ó, é a letra D aqui de cara, tá? Ele quer saber justamente isso que eu falei. Então ele vai ter que ter essa estrutura aí no final de quê? Tem que ter uma preposição, ou então uma, uma preposição mais um artigo. A contração da preposição mais o artigo aqui, ó, é o pelo, pela, tá? Por mais a, por mais, né? Mais ele, seria uma contração, né? Mais ou menos assim, tá? Contração por quê? Combinação, você combina, é como se fosse justaposição lá na estrutura de formação de palavras, tá? Você não perde elemento nenhum. Quando você aglutina, seria uma aglutinação. Você vai mudar aqui, tá? Por mais a, pela, né? Fica estranho, né? Por mais o, pelo, tá? Mas é isso. Aí letra A, por que que não pode ser? Vamos logo para a letra D? Aquelas medidas urgentes foram contestadas pelo advogado da empresa. Olha só, aquelas medidas urgentes foram contestadas. Qual é a estrutura que eu tenho aqui? Aquelas medidas urgentes. Eu vou passar para a voz ativa, tá? Foram contestadas, verbo auxiliar, mas o quê? Verbo principal. As medidas contestadas, né? Se eu falo medidas foram o quê, Welber? Não precisa de um complemento? Por isso que é um verbo auxiliar. Se eu falo medidas contestadas, vocês entendem, eu entendo, todo mundo entende que as medidas foram contestadas, tá? Elas sofreram essa ação né, de ser contestada, medidas contestadas, ou seja, ela está concordando aí, né? Até a concordância verbal, tá? Todo mundo no plural e rimou medidas contestadas. Agora, como é que eu vou passar isso para a voz ativa? Ó, aquelas medidas urgentes foram contestadas pelo advogado da empresa. Ou seja, o advogado da empresa, o que, que ele fez? Foram contestadas, está no passado, né, gente? Contestou aquelas medidas urgentes. Ó, esse cara aqui que eu falei,
que é o agente da passiva, ele vai para a voz ativa sendo o quê? O agente continua sendo o sujeito da voz ativa, ou seja, ele é o cara que age, ele é o cara da ativa ali, entendeu? Só que aqui na estrutura da voz passiva analítica, ele vai continuar sendo agente, só que agente da voz passiva, tá? Ele é sempre, por isso que a gente sempre vai trabalhar o quê? Perguntar sempre o verbo, tá, gente? Quando eu falo que vendeu-se o carro, vendeu-se o quê? Aí quando eu falei precisa-se de empregados, precisa, pô, quem precisa, precisa de alguma coisa. Fulano precisa de ajuda. Pô, quem precisa de ajuda? Paulo precisa de ajuda. Ó, precisa de algo, né? Paulo precisa do celular. Ó, sujeito, Paulo, né? Fiz a pergunta com o verbo. Quem precisa? Paulo. Precisa de alguma coisa. Complemento, né? Então, o complemento nunca vai ser sujeito, tá? Por isso que nessa estrutura precisa-se de, né? Você vai ter o quê? Esse se, ele vai ser, como eu disse no outro vídeo, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Não vai ser um pronome, nenhuma partícula passivadora, tá? Por quê? Porque eu não tenho sujeito, né? Eu não tenho sujeito também precedido, iniciado por preposição, tá? De celular, Paulo precisa? Não existe, tá, gente? Agora, se eu falo Paulo, como é? Ou melhor, o Paulo aí, né? Aí, no caso, precisa-se, pronto, tira o Paulo, tá? Precisa-se de celular, né? Alguém precisa, por isso que é um sujeito indeterminado, eu não tenho como precisar, né? Não tem como ter a certeza de quem é, tá? Tá bom? Precisa-se de empregados, a empresa precisa de empregados, ó, aí é diferente, vê que o C saiu. Então, esse C, esse pronome C, ele faz um papel de índice, né, de pronome, bis, né, de indeterminação do sujeito, tá? Ele fica no lugar do sujeito indeterminado. Precisa-se, né, como se fosse isso, tá, gente? Eu vou explicar melhor quando a gente passar por essa parte de vozes, tá? Então, olha só, é, então vai ficar assim, né? Aquelas medidas urgentes foram contestadas pelo advogado da empresa. O advogado da empresa contestou, foram, né? Contestou, foram, é, foram feitas, contestadas, né? Então é um pretérito, né? Está no passado. Contestou aquelas medidas urgentes, tá? Aí por que não pode ser letra A, Well? Na Assembleia discutiam-se longamente o que? Os autos. Não, porque discutiam-se, e também, ó, aqui eu não sei. Os autos, no caso discutiam-se os autos. Se eu tirar a Assembleia, os autos eram discutidos longamente. Aqui no caso é o que? O sujeito, né? Se eu passar, aqui está na voz passiva sintética, show, tá. Só que os autos é o quê? Sujeito, né? É a parte sublinhada, nunca vai ser agente da passiva. Sujeito da voz passiva sintética. Certinho, gente, tá? Se eu passar para a voz ativa, os autos discutiam-se, né? Eram discutidos longamente, né? Tá? Não foram, discutiam-se, né? Como se eu tivesse, os autos eram discutidos, tá? Discutiu-se longamente, discutiam-se porque está no plural, né? Naquela assembleia, os autos eram, né, discutidos, tá? O ministro se pronunciou, não, esse seu que é um pronome reflexivo, o ministro se machucou, o ministro se pronunciou sobre o assunto, né? Se posicionou, tá? Aí o se vai ser um pronome reflexivo, voz o quê? Reflexiva, tá? Nós temos a voz ativa, a voz reflexiva, recíproca, que é tipo um tipo de, né, uma derivação aí, digamos assim, da voz passiva, da voz reflexiva, tá? E temos a voz passiva, a sintética e analítica, como a gente está vendo aqui. Entregar os documentos da licitação aos responsáveis pelo setor, tá? Os documentos da licitação foram entregues aos responsáveis, né? Se eu fosse colocar, ó, os documentos entregaram o quê? Ah, entregaram os documentos, né? Simplesmente aqui vai ser o quê? Um objeto direto. Quem entrega algo a alguém, tá? Aqui no caso, ele vai ser um objeto indireto, tá? Eu poderia falar os documentos da licitação foram entregues aos responsáveis, mas aí, ó, é, foram, os documentos da licitação foram recebidos aí já vai mudar, né? Se fosse o pelo aqui, ou então os documentos da licitação foram entregues, olha aí,
foram entregues, verbo auxiliar, verbo principal, aos responsáveis, aí sim, tá? Aí seria, tá bom? Se eu falasse os documentos da licitação foram entregues, seria outra estrutura, tá? A estrutura tem que estar batendo ali com verbo auxiliar, mas verbo principal, tá, gente? Aqui não tenho, aqui eu tenho simplesmente o verbo no passado, tá? É, eles entregaram, eu entreguei, tu entregou, é um pretérito perfeito, tá? Ou seja, a ação ela começou e terminou, tá? Ela não sofreu continuidade, entregando, né? Como a gente viu aqui na, na, na questão número 20, que é a última, tá bom, gente? Passou um pouquinho aí do tempo, tá, gente? Mas vamos comentar aqui, aproveitando que essa aqui vai ser a parte 2, né? Então, a gente viu, ó, né? Viu basicamente aí questões, né? Começou aqui com um pequeno texto, tá? Eu acho que é necessário comentar, tá bom? E aqui a gente viu a parte, eles bateram bastante aí a parte de morfologia inicial, né? Que a gente fez estrutura e formação de palavras, prefixo, sufixo, né? Nosso, ah, como é o nosso, tá me dando branco aqui agora, ou melhor, o nosso, a da menina aí, da colega professora, né? Que não é, fugiu a palavra aqui agora, né? O que vem lá de Portugal, vou lembrar o nome aqui. A questão número 3, né, que tem a parte de if, que você não vai achar no Segala atualizado, tá? Nosso acordo ortográfico, pronto, nossa, quase que não sai, ó, é a idade, né? Acordo ortográfico, tá, gente? Então, tem que saber esse acordo, peguem aquele bizu, aquelas 2 páginas e meia, eu falo para isso para todos os meus alunos, regência de verbos, ou seja, verbo, né? Ó, seguido aqui, tipo, transitividade de verbo, né? Aí depois veio na sequência sujeito, né, predicado, crase, né, questão das vozes verbais, concordância verbal, muita coisa de verbo, colocação pronominal, também aqui, né, colocação pronominal, depois vozes verbais de novo, alguma coisa aqui também de acentuação que vem lá atrás, né, do começo lá, que a gente vê com certeza, tirado do Segala, tá, gente? Eu não chequei, mas pode dar uma olhadinha lá, mas é bom checar, tá? É, acentuação, né? Aqui também, ó. Eu não achei, encontrei uma questão lá que caiu, se eu não me engano, no passado, no retrasado, mas parecida, tá? Esse verbo pôr, pôde, tem no Segala, tá? Logo no começo lá. Aqui também, né? Acentuação, ortografia, né? Aqui, complemento e adjunta de nominal, né? Também, tá? Tudo tem ligação aqui, né? E a parte aqui pronomes, né? Tipo de pronomes, ó, estão explorando bastante pronome aqui. Crase de novo, uso dos porquês, tá? E finalmente aqui, continuando, verbo desde o começo, né? Então foi uma prova diferente, tá, gente? Mas é aquilo que eu falo, mais 2 minutinhos a gente fecha aqui. E não desistam, tá? Quem tá aí fazendo aí o EOF, né? Vamos continuar esse ano, vem comigo já, tamo junto, tá? É, entrem na plataforma, né? É, se inscrevam, compre o curso aí, tá? Que a gente vai dar continuidade, tá? Para que vocês façam aí. Daqui a pouco a prova tá aí, né? Passa rápido, não desista, tá, gente? Vale a pena. Eu fiz em 2012, o Dilson aí em 2023, né? E vale muito a pena, principalmente quando você vai para a reserva, tá? E a prova de português na nossa Força Aérea realmente sempre foi, né? Todo mundo aí, todos vocês aí que estão assistindo essa aula já passaram pelo nosso querido berço, nossa escola especialista, né? E português já começa ali, né? É o canal que eu tenho do YouTube justamente trabalhando essa prova nossa aí da EAR, né? Que na minha época eram 40 questões, agora já são menos, mas nada mudou, né? Então, continue, né? É, e o Segala é o nosso livro de sempre aí da bibliografia da FAB, tá? Continue, não desistam, tá, gente? É isso que eu tenho para falar para vocês também. E deem um gás aí, tá bom? Sei que muita gente está fazendo mais de uma vez, mas persistam, insistam, tá? Que a prova a gente já conhece, você só tem que pegar habilidade nela,
essa banca é nova, né, coisa de 3 anos aí, né, mais ou menos, mas, não muda muita coisa não, tá. E aí se vocês estiverem afiados aí, vocês vão ver que verão aí que conseguirão aí um bom resultado, tá bom? É o que eu espero aí. E a gente vai ficando por aqui finalmente, né, terminei aqui a nossa prova aí, é isso mesmo, tá. Dá Dá mais ou menos 2 horas de correção, eu queria aprofundar mais, mas vocês entrem aí, assistam às aulas que vocês vão ver, quem estiver na plataforma do Vem Comigo Já, assistam às aulas, a gente tem gravado bastante aulas aí, já praticamente entrando na morfologia, então quando vocês assistirem a parte de classe de palavras são 10, né, e aí a gente já a consequência das classes de palavras vai ser justamente aonde elas atuam, a função delas na sintaxe. Justamente por isso o nome função sintática, e daí a gente vai, né, vai embora e vai deslanchando, aí vocês vão entender melhor essa parte de crase, de concordância, né, verbal, nominal, de complemento nominal, de adnominal e etc. Tá bom? E vozes verbais também, beleza? Tamo junto, gente. Vem comigo já. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.